Nessa oportunidade vamos falar sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Em São Mateus 12:31 diz assim: Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Blasfêmia no original do grego quer dizer malgoro, ou ao agorar alguém, atingir a honra, ofender, seria mais ou menos isso, trazendo até sinônimos para malgoro. Então, veja bem, aqui em São Mateus, o Senhor Jesus diz: todo pecado e blasfêmia e ofensa se perdoará aos homens, mas a ofensa contra o Espírito não será perdoada aos homens. A Bíblia não é clara o que vem a ser a ofensa ou a blasfêmia ao Espírito Santo. Mas nós, analisando o contexto desse texto bíblico, dá para entender. Se lermos os versículos anteriores e também os versículos a posteriori. Jesus disse no versículo 31, o que acabamos de ler, numa conversa que ele teve com quem? Com os fariseus, com aqueles que resistiam à palavra, que não criam em Cristo, chamando Jesus inclusive de demônio. Pois o versículo 24 diz assim, os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. E Jesus refutou. Como é que pode Satanás expulsar Satanás? Um reino não subsistirá dividido. E vai seguindo, versículo 28, continua falando sobre isso. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? O que não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E aí vem o versículo. Jesus está falando aqui na questão da rejeição dos fariseus, dos judeus, a palavra, que era ele, ao resistir o Filho de Deus, que inclusive esse pecado de fato seria perdoado, eles resistir a Jesus, não aceitar a Jesus. O que não seria perdoado é eles dizer que Jesus não foi enviado de Deus, que o Espírito de Deus não estava sobre a vida de Jesus, que tudo que ocorria de sinais e maravilhas não era da vinda, ou da parte, melhor dizendo, de Deus, não era do Espírito de Deus, como o próprio Cristo disse, que se é que o Espírito de Deus está sobre ele expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado o reino de Deus. Os judeus diziam que Jesus não estava expulsando os demônios pelo Espírito de Deus, e sim pelo próprio diabo, com o Espírito do Pai da mentira. Então a questão da blasfêmia, ofensa ao Espírito Santo nesse contexto tem a ver com não só a rejeição da verdade, porque o homem pode rejeitar a Deus, o homem pode rejeitar inclusive o próprio Jesus. O que não se pode fazer é duvidar daquilo que ocorrera, dos dons do Espírito de Deus que estavam sobre a vida de Jesus, da operação de Jesus através, obviamente, do Espírito Santo. Então, xingar, ofender o Espírito de Deus, que a Bíblia nos revela que ele é consolador, que ele é que convence o homem e a mulher de todo pecado. Então ele convence também, outra característica. E ainda é o Espírito de Deus aquele
que guia, que é o guia. Então é o Consolador, é o guia, é o que convence o homem e a mulher dos erros. Você não se arrepender ao ouvir a verdade de Cristo, você dizer que Jesus não era Deus, que Jesus não era Filho de Deus, você dizer que não existia nada de Jesus, ou fazer pior, xingar, Jesus estava sendo utilizado pelo espírito do demônio, do erro, isso sim é grave, é ofensa. É claro que se a pessoa fizer isso num estado de inconsciência, de ignorância, Deus perdoa. Mas quando a pessoa já conhece o Evangelho e começa a xingar o Espírito de Deus ou a falar coisas que não agrada a Deus, aí é complicado. Mas espera lá, fique tranquila. Tranquilo, você que pensa, blasfemei contra o Espírito Santo, não tem mais perdão. Se você teme a Deus, se você se arrepende dos seus pecados, o Espírito de Deus está na sua vida, você está dando vazão a Ele, porque Ele está te tocando para te convencer do erro e do pecado. Então você não pecou para a morte, porque tem aqueles que pecam para a morte, que seriam exatamente esses que ofendem a honra do Espírito de Deus. Assim sendo, mesmo vivendo, pecaram para a morte, no sentido de que vão para o lago de fogo, que é a segunda morte. Dito tudo isso, meus caros, eu quero dizer o porquê que eu estou fazendo esse vídeo. Eu recebi recentemente, não é a primeira vez, mas nesse caso é interessante, um comentário de alguém me alertando para não estar falando do santo ungido profeta chamado William Branham, porque ele era o profeta equivalente a Paulo, estava na coluna de fogo, ele que teve a visão do Jardim do Éden de 6.000 anos atrás, aquela coisa toda. Eu, ao apontar os erros desse profeta, eu ao dizer que ele fanatizou uma geração e acabou deixando essa gente até meio endoidecida, eu ao afirmar que ele errou a datação da vinda de Cristo, eu ao dizer que o Deus que revelava a ele, ou dava a revelação, não revelou o dia da sua morte, não era ele que teve 10 visões futuristas, que até mesmo voltou para trás, tendo uma visão do Jardim do Éden, por que não revelou que ele iria morrer de um acidente de carro? Então, eu ao afirmar isso no vídeo e outras coisas mais, como principalmente essa questão do Jardim do Éden, do sexo, do coito entre Adão e Eva, só para fazer Abel, e Eva com a serpente para fazer Caim. Eu estava blasfemando do Espírito de Deus. Eu estava blasfemando do Espírito de Deus. Olha o nível de idolatria, de fanatismo. Quando que Jesus falou algo para os fariseus no seu tempo, na sua época, estava falando dele, daquele que rejeita Cristo, daquele que rejeita o Espírito de Deus que estava sobre Cristo, que não aceita a natureza divina de Cristo. Esse blasfema contra o Espírito. Jesus aqui não estava falando de outras pessoas, que a blasfema do Espírito Santo não era necessariamente apontar erros, quando existem esses erros, para exatamente ocorrer a reparação, o conserto. Quando você vê um erro num profeta, que configura até um falso profeta, num pastor, num pregador, numa igreja, você tem sim o direito de denunciar. E não tem nenhum porém, não tem nenhum problema de você denunciar. Não é pecado, não é blasfêmia ao Espírito Santo. Sim, é fazer aquilo que agrada a Deus. Denunciar as mentiras.
quando você inclusive fala do espírito erro, como eu creio que o espírito erro da exaltação ou qualquer um outro espírito carnal estava sobre a vida desse profeta, que se diz que é o Bambam, que teve revelação, não sei o que, 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 e por aí vai, que os fanáticos vão atrás, ao ponto de dizer que todo aquele que fala sobre esse sujeito está blasfemando contra o Espírito Santo. Então, ver se isso tem cabimento. Do mesmo modo, tantos outros líderes e tantas outras denominações que têm lá o seu gado fanático, e tem aquela galera fanática, galera fanática que não estuda a Bíblia, que não tem temor de Deus, que não entende essa passagem, que não está falando de Brahma nessa passagem, não está falando de Davi Miranda, não está falando de Daniel Berger, Navin, fundadores dessas denominações mais conhecidas, não está falando de tantos aí conhecidos no Brasil e no mundo que fundaram instituições. Não, está falando da pessoa de Jesus Cristo. Então, o que a gente pode deduzir que pode ser, apesar da Bíblia não ser clara, a blasfêmia do Espírito Santo? Exatamente o que eu acabei de dizer. Dizer que Jesus não operava pelo Espírito de Deus, e sim pelo Espírito erro. Dizer que Jesus não era filho de Deus. Dizer que Jesus estava operando por um espírito carnal e por aí em diante, ok? Então tire esse medo da sua vida em nome de Jesus. Você que aprendeu errado, que qualquer coisinha era blasfêmia do Espírito Santo, que duvidar do homem de Deus, mesmo o homem de Deus estando errado, era blasfêmia do Espírito Santo, tudo errado. Que você aprendeu que sair da instituição era a mesma coisa que blasfêmia também, porque agora você não estava lá dentro da instituição, sendo empejotada, tudo balela, tudo mentira. Não é isso, não. O Espírito de Deus é santo, puro e trabalha onde quer. E Deus veio ou enviou seu Filho para os perdidos. E os perdidos não estão dentro de instituições religiosas. Se estiver, também é para eles. Tá? Então é para todos. O Espírito de Deus não ficar pequenado, não trabalha num ambiente só, num lugar só. Ele não fica restrito a um CNPJ, a um tijolo, coisa dessa natureza. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, está em todos os lugares. Ok, meus caros, deu para compreender? Tire esse medo, e se vier algum fanático alienado dizer, olha, você blasfemou, mesmo falando a verdade, não, decreto, dê glória a Deus e pronto. Abraço e até uma próxima. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em